Louvem ao Senhor. Vamos nos sentar na presença de Deus? Emmanuel. Se Deus é por nós, para o nosso bem, toda montanha será nivelada. Se Deus é por nós, para o nosso bem, todo vale será aplainado. Vamos aplaudir a Jesus. Bom dia e vença hoje. Sejam todos bem-vindos no precioso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo. Vamos agradecer ao Deus Todo-Poderoso pela graça de estar na presença dEle. O homem certamente é indigno de acordo com seu próprio mérito. Nós, como cristãos, somos o que somos hoje pela graça de Deus. Deus escolhe a graça ao invés das obras. Então nós precisamos reconhecer que não somos merecedores do que Cristo fez por nós na cruz. Na Bíblia diz que Ele morreu por nós. Ele reina em poder por nós. E Ele ainda está orando por nós. Então, o que quer que sejamos em Cristo, é somente pela graça de Deus. Nenhum homem deveria se gabar. Diga ao seu vizinho, eu sou um produto da graça. Você é um produto da graça de Deus. E eu sou um produto da graça de Deus. Sim, eu sou muitíssimo grato a Deus Todo-Poderoso pela graça dEle em minha vida. É um favor não merecido. Meu nome é Shina John. Eu fui um evangelista na sinagoga por muitos anos, sob a mentoria de meu pai na fé, o profeta T.B. Joshua, antes de sua transição gloriosa. Deus o usou para me pescar e apontar para mim, para o caminho da salvação, o caminho da cruz, para o meu sucesso futuro. Isso tocou minha vida, tocou minha família de forma muito, muito especial. É um verdadeiro privilégio para mim ser mentorado e cuidado por um homem de Deus tão abençoado. E eu serei eternamente grato a Deus Todo-Poderoso por esse privilégio. E eu oro para que a gente continue confiando inteiramente no Senhor, em nome de Jesus. Eu também quero agradecer à minha mãe em Cristo, a líder da sinagoga, a Igreja de Todas as Nações, por ter se submetido à vontade de Deus, por todo o amor de mãe, conselhos, suporte e orações. Eu oro para que o Senhor continue a fortalecendo, apoiando e dando sabedoria para prosseguir nessa missão. Em nome de Jesus. Louvem ao Senhor. Sim. É uma grande oportunidade para mim, na minha vida, para compartilhar com vocês o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e seu amor pela humanidade. É uma oportunidade para mim, para falar a respeito do poder do perdão, do poder da cura, do poder de libertar, poder de salvar de Deus. Que verdadeiro privilégio! Povo de Deus, vida é uma missão. E quando nós estamos em uma missão, nós precisamos, algumas vezes, parar de vez em quando para avaliar nosso progresso e assim nos preparar para os desafios à frente. Nós temos que parar entre um passo e outro e voltar o nosso foco e atenção na palavra.
na vontade e no propósito de Deus para as nossas vidas. Veja, algumas vezes, quando o mundo ao nosso redor parece estar chegando ao fim, você olha para a esquerda e o que vê são provas e tentações. Você olha para a direita e tudo o que vê são tribulações, dor e violência. Você olha para trás e tudo o que vê são falhas e decepções. E você olha para frente e não há futuro, nem esperança. É uma situação tão crítica que nós descobrimos quem são os verdadeiros homens de fé. Um homem de fé não é sobrecarregado pelo que está acontecendo ao seu redor, mas observa além dele. Você é um homem de fé? Pergunte ao seu vizinho, você é um homem de fé? Você é um membro da família de fé? A Bíblia diz que a qualidade da fé não é medida pela nossa atitude para com Deus quando as coisas estão indo bem, mas nos tempos maus. Digo, quando nossa vida parece ter perdido o equilíbrio. Muitos hoje em dia que dizem ser homens e mulheres de fé, quando enfrentam a primeira crise, talvez a demora para conseguir casar, ou na inabilidade em conseguir um trabalho, apesar de suas qualificações e esforços, talvez na pobreza, apesar do empenho no trabalho e boa vontade, ou na demora em engravidar, eles começam a dizer, Deus, tu não estás me vendo? Por que eu estou sofrendo? Eles começam a murmurar e reclamar com Deus, movidos pelo pânico, pelo medo e não pela fé. Essas são as pessoas que tentam descobrir quem é Deus através de suas próprias emoções. Quando eles se sentem bem, eles acreditam que Deus está respondendo a orações. Mas quando não estão se sentindo particularmente felizes, eles começam a reclamar, a se rebelar, murmurar contra Deus e começam a ver Jesus numa perspectiva ruim. Numa reação futura, eles começam a trocar de igrejas e, finalmente, procuram por alternativas fora da igreja. Essas são as pessoas que são comandadas pela situação, porque eles se concentram em como estão se sentindo. Eles se concentram no quanto fazem e em como eles estão sendo tratados. A concentração agora está voltada em como andam as circunstâncias e as situações ao seu redor. A vida deles está centrada em como eles estão indo. Se vão bem, dão glória a Deus. A vida deles está centrada em como estão se sentindo. Se não estão bem, começam a ver Jesus numa perspectiva ruim. Suas vidas são centradas em como eles estão. Como estão sendo tratados. Se eles te ajudam hoje e você não diz obrigado, eles não vão te ajudar de novo, porque vão ver você como um ingrato. A vida deles é centrada em como estão, como se sentem, como as circunstâncias parecem estar, mas não em fé. Um cristão não somente vive pela fé, mas também de acordo com a sua fé. Então, o que você tem experimentado como filho de Deus? O que você tem experimentado como membro da família de fé? É doença? Enfermidade?
Você está sofrendo um divórcio? Seus negócios colapsaram? Solidão? Rejeição? O que quer que esteja experimentando agora, em breve será somente uma lembrança. Diga ao seu vizinho, o que quer que esteja experimentando hoje, em breve será uma lembrança. É uma parte de sua história. Se lembre dos heróis e heroínas da fé. No seu futuro, o que você vai dizer dos dias de hoje? Porque o seu futuro está sendo moldado hoje. Deus quer te levar de onde você está para onde Ele quer que você esteja. Ele quer te tirar da enfermidade e te levar para a boa saúde. Ele quer te tirar da lamentação e te levar para a alegria. Ele quer te tirar das suas lutas para te levar às vitórias. Ele quer te tirar da frustração para levar à satisfação. Te tirar das dificuldades financeiras para a prosperidade financeira. Deus quer te tirar dessa situação que você está hoje para te levar a um novo nível de vida e você nunca mais voltar. Diga ao seu vizinho, você não vai voltar. Essa é a promessa de Deus. Sua responsabilidade, seu dever é confiar no Espírito Santo. Mantenha a palavra de Deus em seu coração e na sua boca, em todas as suas conversas. Venha comigo ao livro de Jeremias, capítulo 17. Vamos ler os versos 7 e 8. Esse é o texto base da nossa mensagem. Jeremias 17, vamos ler o verso 7 e 8. Vou introduzir o verso 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Isso nos leva à mensagem principal. Confie em Deus o tempo todo. Diga ao seu vizinho, confie em Deus o tempo todo. Diga para a pessoa ao seu lado, confie em Deus o tempo todo. Sim, a Bíblia diz, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor a todo o tempo. Você se parece com esse homem? Pergunte ao seu vizinho, você se parece com esse homem? Veja, em nossa caminhada espiritual com o Senhor, nós enfrentamos tempos favoráveis e desfavoráveis. Temos que confiar em Deus em ambos os tempos. Mas, hoje em dia, o oposto é o que ocorre. É preocupante ver um cristão em pânico e perturbado durante uma crise. Tamanha é a tribulação que estamos enfrentando nesses tempos perigosos. Sabe, tempos perigosos são os mais difíceis de se lidar. Mas tempos difíceis são necessários para a nossa fé. Quero dizer, para a nossa confiança em Deus. Esse é o tempo para nós praticarmos nossa fé. Ou seja, colocar em prática a nossa confiança em Deus. Porque o melhor período de praticar a sua fé são nos dias difíceis, em circunstâncias perigosas, em tempos de provas e tentações, quando não há dinheiro no bolso,
nem comida na mesa. Quando o corpo se resume em doenças e aflições, até mesmo quando não há situações assim, numa situação regular ou um evento regular, você também precisa exercitar a sua fé. Porque a fé é prática. Diga ao seu vizinho, a fé é prática. Se os filhos de Deus não conseguem confiar em Deus com seus corpos quando estão doentes, quem vai acreditar que eles têm fé? Se os filhos de Deus não conseguem confiar em Deus com seus corpos quando estão doentes, quem vai acreditar que eles têm fé? Se os crentes não conseguem confiar em Deus para lidar com os problemas que surgem em suas famílias, de que serve a fé que tem? Se você não consegue confiar em Deus quando enfrenta provas e tentações, então quando você vai confiar no Senhor? Pergunte ao seu vizinho, quando você vai confiar nele? Se você não consegue confiar em Deus quando enfrenta provas e tentações, então quando você vai confiar no Senhor? Se os cristãos não podem confiar em Deus a respeito de seus bens materiais, para que serve sua fé? Quando eu digo fé, digo sua confiança em Deus. Sua confiança em Deus deve ser exercitada em tempos bons ou maus. Porque fé é a expressão prática de uma vida cristã. Fé é a expressão prática de uma vida cristã. Nós andamos pela fé, não pelo que vemos. Nossos olhos físicos podem ver o perigo presente. Nossos olhos físicos podem ver as trevas. Mas nossos olhos da fé veem a solução. Nossos olhos da fé veem a saída. Nossos olhos da fé veem a luz. Eles não imaginam. Eles veem. Daniel não imaginou que seria salvo da cova dos leões, mas foi salvo porque confiou no Deus Todo-Poderoso durante suas provas. E quanto aos 3 homens da fornalha? Sadraque, Medraque e Abidnego. Eles não imaginavam que seriam salvos daquela fornalha ardente, mas foram livres. O fogo se tornou frio como gelo, porque eles creram no Senhor. E quanto a Paulo e Silas? Mas o que podemos dizer a seu respeito? Quando você expressa a fé necessária, a confiança necessária no Deus Todo-Poderoso, a parte dele é de te levantar da morte e te levar à vida. E então, restaurar a sua integridade. Então, vamos responder algumas perguntas a respeito de personagens bíblicos. Quem confiou no Deus Todo-Poderoso igualmente durante os dias bons e maus? O que você e eu aprendemos no livro de Jó, que pode nos ajudar na próxima vez em que enfrentarmos desafios? Por favor, venha comigo no livro de Jó. Jó, capítulo 2, vamos ler no verso 7 ao 10. Jó é o livro depois de Esther. Vamos ler o capítulo 2, no verso 7 ao 10. Eu vou introduzir do verso 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da sua cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade?
Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Deus permitiu que Satanás trouxesse sobre Jó desastres repentinos que destruíram todos os aspectos da vida de Jó. Do nada. E destruiu cada aspecto. Todas as partes da vida de Jó foram afetadas. Seus filhos se foram. Todos os 10. Sua fortuna se foi. Mas como se isso não fosse suficiente, Satanás viu permissão de Deus para afligir Jó com terríveis e dolorosas doenças, da sola dos pés até ao topo de sua cabeça. Como Jó respondeu a todas essas perdas? Como você está respondendo às situações repentinas e desagradáveis que acontecem na sua vida? A Bíblia diz que em todas essas coisas, Jó não pecou contra Deus, acusando-o de coisa alguma. Jó não pecou contra Deus, acusando-o de coisa alguma. Será que você não tem acusado a Deus pelo que acontece de ruim na sua vida? Quando você enfrenta situações desagradáveis? Quando suas expectativas não são cumpridas, você não tem questionado e reclamado de Deus? Por que tem que ser assim? Por que essa situação em minha vida? Você começa a se arrepender de seu relacionamento com Deus. Mas para Jó, a Bíblia diz que, em todas essas coisas, Jó não pecou contra Deus, acusando de coisa alguma. Eu vou repetir. A qualidade da fé não é medida pelas suas atitudes para com Deus, quando as coisas vão bem, mas quando os tempos são difíceis. Apesar da situação crítica que Jó vivia, sua fé não diminuiu. A Bíblia diz que ele permaneceu focado, mais do que nunca, em Deus. Hoje, nós falhamos em confiar em Deus nos tempos bons e também maus. Quando os tempos são favoráveis, nós levantamos nossas mãos dizendo: Jesus, teu nome seja louvado. Ó Deus, tu és o Senhor dos senhores. Mas quando as coisas ficam difíceis, começamos a zombar de nossa fé. Nós falhamos em reconhecer que as provações nos dão uma oportunidade de honrar a Deus diante dos homens. Povo de Deus, quando você se encontrar em provações, testes e tribulações, é uma oportunidade para você de honrar a Deus diante dos homens. As provações honram a Deus, para você crer nele, mesmo quando tudo em sua mente diz o oposto. As provações honram a Deus, para você crer nele, mesmo quando tudo em sua mente diz o oposto. Deus prometeu honrar aqueles que confiam e honram seu nome em tempos difíceis. Aqueles que honram a Deus em tentações e tempos difíceis provam que são filhos de Deus. Como Jó lidou com a situação desagradável? Como você tem lidado com as circunstâncias adversas, situações desagradáveis,
que ocorrem em sua vida. Jó viu, em seus tempos difíceis, razões para crer em Deus, da mesma forma que viu essas razões nos tempos bons. Escute isso. Jó viu, em seus tempos difíceis, razões para crer em Deus, da mesma forma que viu razões nos bons tempos. Quando se tem dinheiro no bolso, quando se tem comida na mesa, quando estava aproveitando a boa saúde, Jó disse, glória a Deus. Quando ele perdeu tudo, e seu corpo foi resumido a doenças e enfermidades, ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando foi a última vez que você levantou as mãos em adoração a Deus quando enfrentava as incertezas da vida? Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não era o tipo de homem que pudesse ser persuadido pela opinião dos outros. Seu foco e atenção estavam no que Deus tinha a dizer sobre a situação. A opinião de Deus sobre ele. Você sabe a opinião de Deus a seu respeito? Vamos fazer uma pequena autoavaliação aqui. Agora, quais opiniões de outros que você seguiu que afetaram a sua vida negativamente, seja no passado ou no presente? Louvem ao Senhor. É hora de autoavaliação. Quais opiniões de outros que você seguiu que afetaram sua vida negativamente, seja no presente ou no passado? Esse conselho de buscar oportunidades, quais resultados ele te trouxe? Esse conselho de se livre da sua esposa por causa de alguns problemas, quais resultados ele te trouxe? Você não se arrepende por ter feito isso? Quais os conselhos dos outros que você seguiu que afetaram sua vida negativamente, seja no presente ou no passado? O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 83, nos aconselha para tomar cuidado com as pessoas bem-intencionadas que aconselham pela perspectiva do homem. Porque agir de acordo com o conselho, sem analisá-lo pela luz da palavra de Deus, ou pela perspectiva de Deus, é muito perigoso. Porque você pode estar agindo contra a vontade e propósito de Deus para a sua vida. A razão pela qual nossa vida não é constante hoje é porque não sabemos a opinião de Deus sobre nós mesmos. Veja, o maior alvo de Satanás contra o povo de Deus, o que ele mais tenta fazer é tirar o povo da posição de filho de Deus. O maior alvo de Satanás contra o povo de Deus, o que ele mais tenta fazer é tirar o povo da posição de filho de Deus. Dessa forma,
Ele corta sua dependência de Deus. Corta sua vida com Deus. E corta a sua comunhão com Deus. Não permita que as circunstâncias desconfortáveis cortem sua dependência de Deus. Sua vida com Ele e sua comunhão com Ele. Porque se você assim o fizer, será muito perigoso. O que é esperado de você quando enfrenta provas? O que é esperado de você quando enfrenta circunstâncias desconfortáveis? É esperado de você confiar no Espírito Santo, porque Ele conhece o inimigo e Ele sabe as perguntas e as respostas. Confie no sacrifício de Cristo quando você estiver passando por provas e tentações. Olhe para a cruz, onde o preço foi pago para a bênção que você procura quando estiver enfrentando provas e tentações. Diga ao seu vizinho, quando estiver enfrentando provas, quando estiver enfrentando tempos difíceis, quando estiver enfrentando dor, olhe para a cruz, onde o preço foi pago pela bênção que você procura, pela cura que você procura, pela libertação que você procura, por todas as bênçãos que você procura. Confiar no sacrifício de Cristo te fará olhar para as coisas pela perspectiva de Deus. E quando você tem a perspectiva de Deus, você vai saber a opinião de Deus a seu respeito e a respeito dos outros. Então, em qualquer que seja a situação que estiver enfrentando, você deve confiar em Deus todo o tempo. Como Jó e todos aqueles que estavam na mesma situação que ele fizeram e se saíram vitoriosos. Então, finalmente, vamos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Porque para muitos de nós, quando enfrentamos provas e tentações, nós começamos a clamar em pânico, em medo, mas não por fé. E como eu disse, fé é a expressão prática da vida de um cristão. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Vamos ler. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Louvem ao Senhor. Gaste um tempo para meditar nessa mensagem. Diga ao seu vizinho, Ele vai prover um escape para mim. Não importa o que vier, não importa o que aconteça. Pelo meu bem, toda montanha será nivelada. Pelo meu bem, todo vale será aplainado. Então, é promessa de Deus. Lendo as Escrituras, você vai concordar comigo que provas devem vir. Tentações devem vir. Dificuldades devem vir. Mas não para a nossa morte. Porque a crise não pode quebrar aquele que confia na força do Senhor. Essa é uma citação do meu pai na fé, profeta T.B. Joshua. Ele disse que crise alguma consegue quebrar aquele que confia na força do Senhor. Você confia? Se você confia, você vai superar.
Se você confia, não importa o que venha, o que aconteça, você será vitorioso. Porque crise alguma consegue quebrar aquele que confia na força do Senhor. Essa crise, essa doença, essa situação, não é para a sua destruição, não é para te impedir, mas para te desenvolver. Essa situação difícil não é para parar, nem para te destruir, mas para te desenvolver, te amadurecer. Então, quando estiver enfrentando desafios incomuns, não perca a esperança, porque a crise não pode destruir um cristão. Da mesma forma, o fogo não pode destruir o ouro. Para que o ouro seja provado, ele deve passar pelo quê? Passar pelo quê? Ele deve passar pelo fogo. Então, suas provas não são para te destruir, mas para te desenvolver, para amadurecer você. Então, quando estiver enfrentando desafios incomuns, não perca a esperança. Não tema. Pode ser que Deus esteja preparando você para uma bênção incomum que te aguarda adiante. Quando você sabe disso, como filho de Deus, você vai confiar em Deus, tanto em tempos bons quanto em tempos maus. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Eu deixo vocês sob essa atmosfera de absoluta confiança em Deus. E acredito que vou me encontrar com você na mesma atmosfera, em nome de Jesus. Permaneçam na fé e que Deus te abençoe. Obrigado a todos.